esse filme aqui. Não precisa colocar nome agora, não. Nome é só no final da aula. Quando eu falar para vocês mandarem o salve. Vamos lá, então. Pessoal, primeiramente, deixa o livro aberto aí, está na página 225, mas o que nós vamos ver é caderno, é matéria nova. Tá? Tá ali, ó, 225. Ó, nós temos que uma função afim, tá? Uma função afim, ela tem essa cara, né? É um polinômio do primeiro grau, f de x, isso é ax mais b, tá? É do primeiro grau, tem uma raiz, só tem uma raiz, o gráfico dela é uma reta. Ok. Tá, isso nós já sabemos, trabalhamos com alguns exercícios já faz um tempinho. Agora, se você pegar e aumentar isso daqui, ó, colocar um polinômio do segundo grau, aí já bagunça tudo isso daqui, já gera um outro estudo totalmente diferente, que é o que nós vamos ver agora, é a função quadrática. Deixa eu colocar um bagulho aqui e acabou. Ó, vamos lá. Então, o nome disso é função quadrática. Ou ainda vocês conhecem como função do segundo grau. Vamos lá. Normalmente isso aqui é assunto de nono ano também, então tecnicamente não é novidade para você. Mas se for, tá beleza. A função quadrática, ela é caracterizada por esse polinômio aqui, ó, por um polinômio do segundo grau. É um ax quadrado mais um bx mais c. Esse camarada aí. Em que você tem A, B e C pertencente aos reais. Ou seja, são números reais. Tá? A, B e C, tá? São números. Ok. Isso pode ser qualquer número. A, B e C pode ser qualquer número. Salvo um camaradinho aqui, ó, o A. O A ele não está livre. O A ele nunca pode ser zero. O A deve ser diferente de zero. Agora vamos lá. Por que isso acontece? Tá? Temos aqui, ó. Olha só. Temos aqui, ó. 2x quadrado mais 5x mais 6. Nós temos, nesse caso, o A vale 2, o B vale 5 e o C vale 6. Nesse caso aqui, ó, nós temos A, B e C também. O A vale 5, o B vale menos 2, o C não tem, o C vale 0. Agora, olha só esse exemplo aqui, ó.
Tá? Nesse exemplo aqui, nós teremos o A valendo 2, o B valendo 0 e o C valendo 1. Tá? Para ter esse termo aqui, ó, para existir este termo x ao quadrado, esse número A, aqui, ó, ele nunca vai poder ser 0. Tá? Se o valor de A for 0, você vai ter 0x quadrado. Mas espera lá. Se você tem 0x quadrado, quer dizer que você não tem o termo x quadrado. E se você não tem o termo x quadrado, você não tem a função quadrática. Então, sempre vai acontecer isso. O A nunca vai ser 0. Ok? O que vocês estão falando no chat aí? Gente, vocês são tobó, né? Eu falei que não precisa pôr o nome agora. Eu vou ignorar quem colocou o nome agora, só na hora que eu digitar ali no chat, ó, pular o nome. Porque aí eu vou olhar no log só depois da onde eu digitei. Quem está para cima, não vou nem olhar. Beleza. Continuando, vamos lá. Eu sair da frente. Tira um print aí na tela. Eu vou falar uma coisa óbvia aqui, mas tem que ser falado. Que é como que você encontra as raízes dessa função. Você encontrar as raízes da função, por exemplo, você tem ali, ó, f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. Raiz é o valor que vai zerar a função. Tá? Então, ó, a raiz é o valor que zera a função. Ou seja, o valor de x, tá? F de x é igual a 0. Ou seja, o valor que vai zerar aquele camarada ali. Então, se você tem aqui como exemplo, ó, a sua função é f de x é igual a x quadrado menos 5x mais 6. E aí eu falo assim, ó, determine as raízes. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar isso daqui, ó, esse bonitão, x ao quadrado menos 5x mais 6, essa é a função, e você vai pegar isso e igualar a 0. E aí, olha que bonitinho, alguns de vocês vão falar que vocês viram só isso no nono ano. Ah, nossa, no nono ano eu só aprendi Bhaskara. Tá? Vai lá e vai fazer uma Bhaskara para essa continha aqui, ó. Vamos lá. Ó, vou sair da frente. Tira o print aí. E aí, vamos lá.
Então, você tem ali, ó, né? A fórmula de Bhaskara. Delta é b ao quadrado menos 4ac. E o x é menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Ok? Isso daí não tem nada de novo para ninguém. E vou fazer um exemplo aqui, só para fixar ideias. Ana Lívia, você falou C é o independente? Ah, tá. O C é quando a gente considera o termo independente. Eu vou falar sobre isso quando a gente falar os gráficos. Tá? Então, guarda a sua pergunta aí por enquanto. Quando a gente falar de gráficos, a gente fala sobre o termo independente. Vamos lá, então. Calculando aquele exemplo anterior. Nós tínhamos x² menos 5x mais 6 é igual a 0. Ah, eu vou fazer uma ressalva aqui. Uma ressalva. Se você quiser fazer tudo de uma vez, tipo assim, ó, tem gente que faz assim, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac. Tem gente que gosta de fazer isso aí, de uma vez assim, ó. Tá? Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. E eu acho que não é bom você fazer assim, mas não tem problema nenhum. Porque o delta, nós estudamos só essa parte de dentro, só a parte do delta, só o determinante. Então é interessante que você faça em duas partes, faça separado assim mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Nessa expressão aqui, nós temos, ó, A, B. Professor, tá dando microfonia. Eu tirei o fone de perto aqui. Isso aqui tem que estar mutado. Olha só. O A vale 1, B menos 5 e o C vale 6. Calcula lá separadinho. Delta é b² menos 4ac. Delta vai ser, ó, menos 5 ao quadrado, que é 1, vezes o C, que é 6. O delta vale 1. E aí você faz a segunda parte da fórmula. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, menos b, menos o menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes o a, que também vale 1. Aí, você encontra duas respostas, duas raízes. Nesse caso, você vai encontrar x1, que é 5 mais 1. Não, deixa eu fazer aqui.
Então, a gente tem aqui, ó, 5 mais ou menos 1 dividido por 2. E aí você tem lá as suas duas respostas. Tá? 5 mais 1, 6, dividido por 2 vai dar 3. E 5 menos 1, 4, dividido por 2, que é 2. Então, você tem aí... E olha só. 3 e 2 são as raízes da função f de x é igual a x² menos 5x mais 6. Tá. Você deve estar pensando, nossa, eu estou aprendendo Bhaskara de novo, tal, que droga. Não, pessoal. Não é isso. Tá? Nós usamos a Bhaskara simplesmente para encontrar as raízes dessa função, de uma função quadrática. O estudo de função quadrática vai muito além da Bhaskara. Não é só Bhaskara. Tá? É muito mais do que isso. Então, inicialmente, começamos com o cálculo das raízes. Ok. Não é sempre que tem raiz. Às vezes, a gente precisa trabalhar sem as raízes. O gráfico não encosta ali no eixo X. Tá bom? Então, deixa eu sair da frente. Professor, Oi, pode dessa falar. vez você pode tirar uma foto desse quadro, por causa que a câmera tá bugada. Aí não dá para focar. Tá. Deixa eu tirar uma print agora. Pronto. Aí, Tirei a print. É só a oscilação da internet. Tá? Vamos lá. Esse fone tá hoje, hein? Tá? Na tarefa de hoje que vocês vão fazer, não tem desculpa para acertar os 3 exercícios, hein? Ó, você tem que acertar, porque é só cálculo de raiz da função. Professor, a gente vai ter essas tarefas todo dia? Ainda? Ou vai ser A igual... sua voz está saindo bem baixinho para mim. A gente vai ter essa tarefa todo dia? Ou vai ser igual na escola, que era só segunda e quarta? Assim, toda vez que está tendo aula minha, né, a escola pede 3 questões para mandar lá no... Onde eles colocam lá. Entendi. Eu não conheço como que vocês fazem, né? É. Então, toda vez que tem aula, tem 3 questões. Vamos lá, então. O gráfico, como que é o gráfico de uma função quadrática? Olha só. O gráfico da função quadrática é uma curva que nós chamamos de parábola.
Tá. Vamos lá. Olha só. Você tem dois casos para essa parábola. Duas possibilidades. Ou está acontecendo isso daqui, ó. Ela desce e depois sobe. Ou acontece o contrário. Ela sobe e depois desce. Em ambos os casos, a gente consegue definir certinho como, o que está acontecendo. Nesse caso aqui, ó, nós vamos definir como essa abertura, esse buraco aqui, ó, tá? Isso aqui é a concavidade. Isso aí é a concavidade. Se nós tivermos uma concavidade para cima, que é esse primeiro caso aqui, ó, a concavidade para cima, nós podemos afirmar com certeza de que A é positivo nessa função. Lembra do A? O termo que está junto com x quadrado? Então, se a função tiver uma concavidade para cima, esse A é positivo. O contrário também é verdade. Se o A for positivo, então essa concavidade aqui, ó, é para cima. Agora, nesse caso aqui, ó, se você tiver uma concavidade virada para baixo, tá? Com certeza esse A, o valor do A, ele é negativo. Tá? Então, primeiro tópico que você tem que tomar cuidado com o gráfico. Logo, quando você olha a lei da função, logo que você olha a fórmula da função, você tem já a dica de que se a concavidade é para cima ou essa concavidade é para baixo. Tá? Eu vou tirar print de todas as telas e vou mandar assim que a aula terminar. Então, olha só um exemplo aqui, ó. Então, imagine que você tem um gráfico assim, ó, de uma função quadrática. Uma função quadrática qualquer, só para a gente falar do que acontece nesse gráfico. Igual a minha cara.
Tá, olha só. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso. Aqui, gente. Você tem que essa concavidade é para cima. Tá? Ela está sorrindo. Você pode pensar assim, ó. Sorrindo. Positivo, triste, negativo. Concavidade para cima, então você tem certeza que esse A é maior do que zero. Esse A, ele é positivo. Aqui, ó, esse gráfico, ele está cruzando aqui o eixo X em 2 pontos. Aqui, esse primeiro pontinho, que eu vou chamar de X1, e esse segundo pontinho aqui, ó, eu vou chamar de X2. Esse X1 e X2 são as raízes dessa função. Tá? X1 e X2 são as raízes da função. São aqueles dois valores que você calculou lá no delta, lá na Bhaskara. Então, se nós chegamos lá no exercício anterior, que era 3 e 5, era 3 e 5? 2 e 3. Então, aqui seria o 2 e aqui seria o 3. Tá? Eles aparecem no gráfico, são as raízes. Um outro camarada que aparece no gráfico também é o termo C. Lembra que esse termo C, ele tem um nome, ele é o cara que está sozinho. Tá? É o tal do termo independente. Tá? Ele é um termo que, se você zerar o x, por exemplo, você zera x, isso aqui fica 0, depois isso aqui fica 0, ele sobra, ele não vai ser afetado pelo que acontece com o x. Então, esse termo independente, ele aparece aqui no gráfico, ó, onde o gráfico cruza o eixo y. Tá? Isso aqui é o tal do termo independente. Então, se a função faz assim, ó, concavidade para cima ou para baixo, e você vê lá que o número que está sozinho é o 6, então com certeza ela vai passar aqui no 6. Se o número lá que está sozinho é menos 2, então ela vai passar mais para baixo, vai passar aqui no menos 2. Mas essa função sempre vai ter um valor que vai passar aqui, ó, no eixo y. Tá? Então, em outras palavras, aqui, ó, é o valor C. Tá? Beleza. E ainda tem mais um camarada que a gente estuda, que é esse cara aqui, ó. E esse coleguinha aqui é o vértice. E esse vértice tem uma aula que é só para ele, que é você encontrar essas coordenadas do vértice, tá? Que é XV, YV. E, basicamente, o que nós precisamos entender de um gráfico é isso. A concavidade, ela vai ser concavidade para cima ou para baixo. Tá? Você vai olhar aqui as raízes, x1 e x2. Quando existirem, pode ser que exista uma raiz só, pode ser que não existam raízes. Tá? E você tem aqui também o termo independente, que é esse cara aqui, o C, que fica sozinho. E o vértice, que é o cara que vai ficar aqui embaixo.
esse ponto, esse vértice, o vértice, ele representa o ponto máximo ou mínimo, vai depender da função que você está trabalhando. Tá? Deixa eu sair da frente e ver se vai melhorar. Ok. Quando eu saio da frente, parece que melhora um pouquinho. Pode continuar, já tirei o print quando ele deu o momento de lucidez. Oi? Pode continuar, eu tirei print quando deu o momento de lucidez. Ah, tá, não, tá. Eu também tirei print aqui, já vou postar lá. Seguinte, então. Chega de conteúdo novo. Vamos lá. Tá. Então, voltando naquela função inicial que eu comecei para vocês. Nós temos aqui x² menos 5x mais 6. Ok. Primeira coisa que você olha já é esse parâmetro A. Como esse parâmetro A vale 1, nós temos que essa concavidade é para cima. Ok, temos a concavidade para cima. Nós já fizemos as raízes dessa função. Nós calculamos x1 e x2. x1 é 2 e o x2 é 3. Então, isso daqui são as raízes dessa função. Tá? Já calculamos no quadro passado. Então, tá, ok. O parâmetro C, dá uma olhada. O parâmetro C vale 6. Isso é uma parte importante do gráfico. Só fica faltando você entender, se você lembrar, já consegue lembrar. Mas só fica faltando as coordenadas do vértice. Então, vamos lá. Pessoal, a aula vai até 3h15. Então, quem quiser sair antes, pode sair, não vai contar presença.
Então tá. O que que você faz? Olha só. Você vai lá marcar aqui, ó. As raízes são 2 e 3. Então você marca aqui 2 e marca ali o 3. O parâmetro C vale 6. Então você marca aqui, ó, o C como sendo 6. E a sua função tem que passar exatamente nesses pontos. Vai passar aqui, ó, no 6. Vai passar nas raízes 2 e 3. Então, o gráfico dessa sua função fica algo assim, ó. Ok? Passando sempre nos pontos em que nós calculamos esses pontos através aqui, ó, da lei da função. Tá? Futuramente, nós saberemos ainda mais um ponto, que é esse cara aqui, ó, o vértice. Tá? Mas para a aula de hoje já é muita coisa. Então, vamos lá. Pode dar um salve agora aí no chat. Tá? Deixa eu digitar aqui rapidão. Cadê o chat? Coloca o nome e turma aí para nós. Pode ir colocando, mas não sai ainda não, tá? Deixa eu tirar esse print dessa tela. Eu quero que vocês façam lá na página 230. Vou trocar esse plano já. Fazer agora, né? Professor. Página 230. Vocês vão fazer, primeiramente, o exercício 1. E o exercício 4. Tá? Esses dois eu quero que vocês façam para a gente discutir eles na aula que vem e já continuar com a matéria. Beleza? Um abraço. Não esquece de mandar o salve agora, mandar seu nome lá no chat, tá bom? Um abraço, minha gente. Até amanhã.